Olá, turma! Koro Sensei na área. E hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, pega todo mundo: o estresse. Mas e se eu dissesse que a forma como a gente pensa sobre ele pode virar o jogo completamente? Pois é, a gente vai ver como dá para transformar nossa relação com o estresse de uma vez por todas. Olha, preciso começar com uma confissão daquelas. Por anos e anos, eu, assim como todo mundo, ensinei que o estresse era o inimigo número um. Sabe, aquela história de que aumenta o risco de tudo, de um simples resfriado até um problema sério no coração. Mas, quer saber, a ciência me fez mudar de ideia. E o que a gente descobriu é simplesmente fascinante. Não é o estresse que mata, não. É a crença de que ele é ruim. A chave está toda aí, na nossa percepção. E tudo começa com esse número aqui, 43%. Parece só um número, né? Mas ele representa o aumento no risco de morte. Para quem? Para pessoas que passaram por muito estresse e que acreditavam que esse estresse todo fazia mal. É isso mesmo, um salto de 43%. Um número desses faz a gente parar e pensar, né? O que será que está acontecendo de verdade? Beleza, então vamos fundo nisso. A gente vai entrar agora no coração de um estudo que, sério, mudou tudo. Ele revelou uma verdade que pode parecer chocante. O perigo de verdade talvez não seja o estresse em si, mas sim a nossa convicção de que ele é o vilão. E olha só como o estudo foi simples, mas genial. Durante 8 anos, eles acompanharam 30 mil adultos lá nos Estados Unidos e basicamente fizeram duas perguntas-chave. A primeira, quanto estresse você teve no último ano? E a segunda, que é o pulo do gato. Você acredita que o estresse faz mal para a saúde? Depois, eles só precisaram checar os registros públicos para ver quem, infelizmente, tinha falecido nesse período. E aí vem a parte mais incrível, a grande descoberta. Quem disse que tinha muito estresse e que acreditava que isso era prejudicial? Bom, essas pessoas tiveram aquele risco 43% maior de morrer. Agora, se liga na outra coluna. As pessoas que também passaram por um estresse danado, mas que não viam isso como algo ruim, sabe o que aconteceu? Elas não tiveram risco maior de morrer. Na verdade, o risco delas foi o mais baixo de todo o estudo. Mais baixo até do que quem teve pouco estresse. Ou seja, o que fez a diferença não foi o estresse, foi a crença. Fazendo as contas, os pesquisadores chegaram a uma conclusão de cair o queixo. Ao longo desses 8 anos, cerca de 182 mil americanos morreram antes da hora. Não pelo estresse, mas pela crença de que o estresse faz mal. Isso dá mais de 20 mil mortes por ano. Para se ter uma ideia, isso faz dessa crença uma das 15 maiores causas de morte nos Estados Unidos. Mata mais gente do que câncer de pele ou HIV/AIDS. É ou não é chocante? Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental, né? Se a nossa crença tem todo esse poder, será que dá para mudar o jogo? Será que se a gente mudar o jeito de pensar, o nosso corpo também muda a forma como reage e a nossa saúde melhora? Bom, a boa notícia é que a ciência diz que sim. Então, vamos para a nossa primeira técnica secreta. Vamos entender como isso funciona na prática. É aqui que a gente descobre como uma simples mudança de perspectiva pode, literalmente, mudar a nossa fisiologia em momentos de pressão. É o que a gente pode chamar de a biologia da coragem. Pensa numa situação típica de laboratório para gerar estresse. A pessoa tem que fazer um discurso de 5 minutos sobre suas maiores fraquezas. E para piorar, na frente de uma banca de avaliadores que foram treinados para não ter expressão nenhuma. Já deu para imaginar, né? O coração dispara, a respiração fica ofegante, começa a dar aquele suor frio, os sinais clássicos de estresse que todo mundo conhece. É aqui que a mágica acontece. Normalmente a gente interpreta esses sinais como ansiedade, né? Ai meu Deus, não vou dar conta. Mas e se a gente contasse outra história para nós mesmos? E se esse coração acelerado for o corpo se enchendo de energia para encarar o desafio? E se a respiração mais rápida for só um jeito de oxigenar melhor o cérebro? A gente não muda o que sente, mas muda o significado que dá para aquilo. E tem prova física disso. Num estudo de Harvard, ensinaram um grupo a ver essas reações de estresse como algo útil, e o resultado foi impressionante. Numa resposta de estresse normal, os vasos sanguíneos se contraem, o que não é nada bom a longo prazo. Mas no grupo que mudou a mentalidade, os vasos sanguíneos ficaram relaxados. O coração continuava a 1000, sim, mas o perfil cardiovascular era muito mais saudável. Era parecido com o que acontece em momentos de alegria e coragem. Olha que incrível! Beleza, agora vamos para o nosso segundo super-herói secreto na resposta ao estresse. Tem um hormônio que tem um papel surpreendente que a maioria das pessoas nem imagina. Ele mostra que uma das funções mais importantes do estresse é, pasmem, nos conectar com outras pessoas.
E esse hormônio é a ocitocina. Muita gente conhece como o hormônio do abraço, né? Liberado quando a gente tem contato físico com alguém. Mas o grande segredo é que a ocitocina também é um hormônio do estresse. É isso mesmo, a nossa glândula pituitária solta ocitocina junto com a adrenalina quando a gente está sob pressão. E qual a função dela nesses momentos? Bom, quando a ocitocina é liberada, ela nos motiva a procurar ajuda, a nos conectar. É a nossa biologia nos dizendo, ei, vai conversar com alguém. E não para por aí. A ocitocina também protege nosso sistema cardiovascular. Ela é um anti-inflamatório natural e ajuda as células do coração a se regenerarem. Ou seja, nosso próprio corpo já tem um mecanismo de resiliência ao estresse e o nome desse mecanismo é conexão humana. E olha só mais essa prova. Um outro estudo acompanhou 1.000 adultos por 5 anos. E eles viram que para cada grande estresse na vida, tipo um problema financeiro, o risco de morte aumentava em 30%. Mas, e aqui vem o mais legal, para as pessoas que nesse mesmo período dedicaram tempo para cuidar dos outros, da família, dos amigos, da comunidade, sabe qual foi o aumento no risco de morte relacionado ao estresse? 0. Nadinha. Cuidar do próximo criou uma barreira de proteção. Então, no fim das contas, tudo isso se resume a duas escolhas. Duas coisas bem práticas que qualquer um pode fazer para transformar a experiência com o estresse. É agora que a ciência vira uma ferramenta para o nosso dia a dia. Vamos lá. A primeira escolha é: mude a mente. Da próxima vez que sentir o coração batendo mais forte, lembre-se, isso é meu corpo me dando energia para vencer. Isso cria a tal da biologia da coragem. E a segunda escolha: mude a ação. Ao invés de se isolar, conecte-se. Procure alguém para conversar ou ofereça ajuda. Isso libera mais ocitocina e cria resiliência. No final, o que a ciência nos mostra é que o estresse nos dá acesso ao nosso coração. Tanto ao coração que sente compaixão e se alegra em se conectar com os outros, quanto ao nosso coração físico, que bate mais forte para nos dar força. Encarar o estresse dessa maneira é uma escolha poderosa. É dizer que a gente pode confiar na nossa própria capacidade de lidar com os desafios da vida e, mais importante ainda, é lembrar que ninguém precisa passar por isso sem ajuda. Chegou a hora de fazer as pazes com o estresse.